A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Primeiro domingo de 2018. Num culto já com essa magnitude, né? Pensar em missões, falar sobre missões, é um desafio significativo, né? E para ajudar ainda numa temática que a igreja escolheu para esse ano, construir no mover de Deus. Eu me senti desafiado a tentar linkar essa proposta do mover de Deus e missões, e eu confesso que perdi algumas noites de sono, mas não sei se eu posso, obrigado. Não posso chamar isso de perder, né? Todo investimento para o reino de Deus sempre estamos ganhando, mas a gente fica um pouco sem dormir, a gente fica ali meditando, a Bíblia fica pequena, e a gente vai para lá, a gente vai para cá, e finalizamos hoje com uma proposta que eu quero que você me acompanhe, em Marcos, capítulo de número 16, é a primeira leitura, e se você conseguir aí já deixar preparado Atos, capítulo 1, fará bem, e vai ficar fácil para nós prosseguirmos. Já está há quanto tempo já aqui no Brasil, time? 4 anos, foi quando você começou a falar o português. Não, eu não sei quem te ensinou, mas essa peruano bonito, talvez você não teve uma tradução muito clara, mas não, tudo tem problema, tá? Não sei o que te ajudou, né? Mas depois a gente conversa, eu te falo o que significa. Estou brincando, tá? Vamos lá, então. Dá para ler isso daqui tudo até sem Bíblia, né? Tranquilamente, todo mundo conhece. Evangelho de Marcos, capítulo número 16, versículos 15 até o 18, a grande comissão. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e sararão. Só se você acredita no que você leu agora, dá um glória a Deus aí. Tem que crer nisso, querido. Isso aqui quando a gente crê, começa a mover a gente, começa de alguma forma já a causar algo dentro de nós. Vamos agora para Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1. Primeiro versículo que leremos é o versículo de número 4, que diz assim. Estou ouvindo um barulho abençoado, por isso estou esperando. Conforme o barulho vai diminuindo, a gente vai avançando. Diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele que de mim ouvistes. Ali também, na versão que está, é determinou-lhes, ou lhes deu uma ordem. Versículo 8: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí dá um gelo na espinha, né? Estava tão bem ali no começo. Até os confins da terra. Capítulo 2, para finalizarmos, versículo de número 39. Diz assim: Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
Queridos, essas passagens, elas, ainda que estejam um pouco separadas, elas estão muito cronometradas, elas fazem parte de uma mesma ideia, de uma mesma proposta de Deus para a sua igreja, para nós. E é em cima disso que eu gostaria de pensar em cima de uma temática, pensando em uma construção pelo Espírito, uma construção no mover de Deus, e seguindo nessa mesma direção, pensar missões. Quando nós estamos pensando em construir de acordo com os ditames do mover de Deus, ou na regência do mover de Deus, nós estamos numa proposta onde Deus construirá em todas as áreas da nossa vida. Seja na nossa vida material, seja na nossa vida sentimental, seja na nossa vida espiritual. Que Deus esteja construindo e movendo em todas as áreas. E se pensarmos em uma área de prioridade máxima no coração de Deus, qual delas seria então? Estamos aqui, hoje, missões. Missões, quando eu penso em missões, eu penso missões como algo que cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós temos um dever a cumprir. Foi-nos dado algo para que cumpríssemos. Isso é missão em sua essência. Missão para um cristão é o que Deus nos designou a fazer. Temos uma missão. Missões no contexto transculturais, ou quando nós vamos além fronteiras, então nós estamos pensando em outros países. Mas essa missão, até chegar, até ir até lá, há uma sequência, há um progresso que nós queremos pensar hoje à noite aqui, há um mover, há um construir, há um agir de Deus para que cheguemos até os confins da terra. O projeto é até lá, até os confins, levando este evangelho. Mas ele começa em algum lugar, e é sobre isso que nós queremos pensar, falar, meditar e permitir que o Espírito Santo ministre ao nosso coração nessa noite. Amém? Então o tema desta noite é construindo no mover, enviados com poder. Você pode repetir comigo? Construindo no mover, enviados com poder. Mais uma vez, construídos no mover e enviados com poder. Amém? Quando nós olhamos para essas promessas, o ide do Senhor está repleto do mover de Deus. Ele diz, olha, ide, e aos que crerem, coisas acontecerão. E essas coisas que acontecem hoje, nós com a revelação na nossa frente, sabemos que elas são o movimento do Espírito Santo movendo a sua igreja. Vemos que é Deus movendo, Deus fazendo, Deus agindo. Hoje é mais fácil de enxergarmos isso. E quando nós vamos para Atos, ainda havia uma esperança. Ainda havia neles interrogações de como que essa sequência se daria. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos pensar aqui nessa noite é: eu preciso da promessa. Você entende isso? A primeira relação de significância que começa para que a missão comece a acontecer em Atos é a necessidade que começa a se mostrar latente a partir do versículo 4, aonde nós vemos uma ordem divina dizendo: não se ausentem de Jerusalém. Há uma ordem de Deus: fiquem em Jerusalém. Ainda que em Marcos nós vemos ele dizendo: ide por todo mundo. Mas há uma pausa nisso, onde Jesus diz: calma, primeiro vocês vão ficar em Jerusalém e vão esperar até que do alto vocês recebam o revestimento de poder, o dunamis do Senhor para esta caminhada. Então eles estão ainda em Jerusalém, parados em Jerusalém, esperando alguma coisa. Por quê? Porque eles precisavam. Eles precisavam do mover de Deus para que a obra agora fosse dada sequência. E se eu não compreendo a minha necessidade desta promessa, queridos, a minha vida espiritual pode estar simplesmente parada, pode estar infrutífera, pode estar estagnada, oscilante. Como está a minha vida espiritual? Eu preciso entender a necessidade desta promessa.
Eu preciso entender a magnitude desta promessa. O que Deus está querendo com isso? Na onisciência de Deus, no seu projeto salvífico, Ele prevê a possibilidade da salvação, e na salvação Ele já vem também com a resposta das nossas necessidades para o dia a dia que nós estaremos aqui militando, lutando, falando do seu amor. Ele sabe que para isso precisamos de uma força maior, de um revestimento maior, de algo que transcenda o nosso dia a dia cotidiano. E para isso, ele diz: fiquem em Jerusalém, que há uma promessa que vai se cumprir na vida de vocês, aleluia. Você entende isso, queridos? Você entende que você precisa dessa promessa? Qual é a sua relação com a promessa? O que você pensa desta promessa, desse derramar do Espírito Santo? Ele não é simplesmente aquilo que acontece no decorrer de um culto e que a gente começa aqui cheio de alegria, a pular, e quem sabe uns mais cheios ainda começam a sair em aviãozinho e vão para lá e vão para cá, pulam e glorificam. Isso é bom. Isso também está dentro do pacote, mas isso é apenas o começo. É apenas um primeiro start de Deus para estartar para algo maior. Essa movimentação, esse falar em línguas, esse Espírito que desceu sobre nós, tem um objetivo maior. Fiquem para serem cheios, porque cheios temos algo a fazer. É Deus começando a construir. É Deus começando a movimentar, é Deus começando a desenhar o que Ele quer para a sua igreja, e glória a Deus, porque assim como Pedro revela, é também para nós que estamos aqui hoje, a tantos quanto foram chamados. Se você foi chamado, meu querido, a promessa é para você, a promessa é para mim, e a promessa é integral, é maior até do que já estamos vivendo. Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para a sua história, aleluia. Eu preciso dessa promessa. Ela tem dimensões bem maiores do que apenas uma manifestação no culto. Que isso fique claro para nós. Porém, queridos, infelizmente, nem todos percebem essa necessidade. Nem todos, inclusive, dão ouvidos a essa necessidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz um reforço no que Isaías está dizendo em Isaías 53. No capítulo 10 e versículo 16, ele diz que nem todos obedecem ao Evangelho. Infelizmente, nem todos obedecem ao Evangelho. E aí ele lembra de Isaías dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Acreditar em Jesus pela salvação, você fez bem, recebeu, e guarde ela, porque logo logo estaremos com Ele nos ares. Mas Ele também complementa dizendo que nós receberíamos do poder do Espírito Santo pelas necessidades do presente século, porque nós temos uma missão a cumprir, porque Ele tem um chamado para nós. Então, para tudo isso, Ele viu que para mover a sua igreja, para construir a sua igreja, o Espírito Santo é a ferramenta principal hoje, que está aqui hoje, disponível para nós. E eu quero acreditar que todos nós, de alguma maneira, já estamos dando lugar ao Espírito Santo. Eu não sei quanto você tem permitido que o Espírito Santo controle a sua vida e a sua história. Eu não sei quanto você tem entregado a Deus, mas que nessa noite nos sintamos mais essa necessidade de verdadeiramente viver essa promessa na sua amplitude. Mas recebereis a virtude, no versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo. Ela há de vir, primeiro fiquem, daí vocês recebem, essa virtude virá sobre vocês, e aí? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se recebermos, nós seremos. Há uma proposta muito clara na proposta da promessa de Deus. A promessa do capítulo 1 e versículo 8 diz: vocês receberão, e então ser-me-eis, vocês serão. O que somos e o que seremos é a partir daquilo que recebemos.
É isso que vai fazer a diferença na nossa vida espiritual. À medida do que recebemos de Deus. E o receber de Deus passa pela busca individual de cada um. Eu recebo de Deus a quantidade que eu busco, ou que eu quero, e até mais, o que eu creio. Talvez aqui seja a grande questão. Porque assim como Paulo diz em Romanos, nem todos obedecem ao Evangelho, Tiago também fala sobre uma fé que muitas vezes nós não desenvolvemos na prática. Uma fé que ela não é produtiva para o Evangelho. Mostra-me as tuas obras e eu mostrarei a sua fé. O que Tiago está dizendo não tem nada a ver de atrito contra a graça. Ele está dizendo, aqueles que são impactados pelo Evangelho, eles são produtivos por amor ao Evangelho, não por barganha ao Evangelho, mas porque algo neles ferve aqui dentro, a um ponto de quererem desenvolver para o Evangelho. Por isso que a promessa está embutida de um recebimento que nos levará a ser aquilo que Deus quer desenvolver na nossa vida. Será que, se eu ainda não sou aquilo que Deus quer que eu seja, eu já recebi na quantidade que Deus quer derramar sobre a minha vida? Será que tem mais de Deus e eu ainda não experimentei? Ou está bom do jeito que está? Rapaz, eu venho na igreja, domingão, me preparo em casa, uma vez por semana, todo domingo eu estou na igreja, às vezes fico até nos 2 cultos, dependendo da programação, vou com a família, vejo meus amigos, depois a gente come uma pizza, vai para algum lugar comer alguma coisa. Eu amo demais essa igreja. Queridos, isso é periferia do Evangelho. Há coisas mais profundas de Deus. Aleluia. Na maquete de Deus e no desenho de Deus, o que Deus quer ver é uma igreja que, movida pelo Espírito Santo, que recebeu esta virtude do Altíssimo, não tem como ela não ser uma testemunha, e essa testemunha começa em Jerusalém, e ela vai até os confins da terra. Mas o que vai impulsionar isso é uma vida cheia do Espírito Santo. É recebendo a promessa que a nossa vida começa a ganhar vida espiritual. Somos avivados e começamos a experimentar mais de Deus. É quando nós não nos saciamos apenas com um culto, e quem sabe após o culto continua na minha casa, continua na minha vida, e eu consigo fazer o meu pós-culto, e o culto não acontece só aqui. Eu preciso desta promessa, e essa promessa será o que estará nos impulsionando para cumprir o nosso chamado. Você não conseguirá fazer isso na sua força, você não conseguirá fazer isso nas suas habilidades, você não conseguirá fazer isso por aquilo que você acha que pode fazer, mas você irá muito além do que você está imaginando, se você permitir que o Espírito Santo faça o que Ele quer fazer na sua vida. Se você buscar essa promessa, acreditando que verdadeiramente ela diz respeito a você, não era somente para os discípulos e nem só para aqueles que são tomados aqui nesse culto, 1, 2 ou 3 ou 4, 10, 50, não, é para todos nós, é uma igreja totalmente cheia do Espírito Santo. E aí, queridos, as dimensões de Deus para a sua vida, as possibilidades de Deus para a sua vida, o mover de Deus para a sua vida, o que Deus construirá na sua vida e na sua história, é com Deus. Aleluia, eu preciso da promessa e que ela se cumpra na minha vida a cada dia, amém? Se nós fôssemos pensar em alguns personagens bíblicos, se nós fôssemos olhar para um Pedro antes de receber a promessa e depois de receber a promessa, nós vemos um Pedro que antes ele nega e que depois, no meio de 3.000 pessoas, no meio de multidões, quase 3.000 pessoas aceitam a Jesus, umas 17 nações reunidas ali, e os homens começam a achar estranho o que estava acontecendo. A promessa acontece, ele se põe de pé com autoridade, prega o
evangelho e quase 3.000 almas aceitam a Jesus. Por quê? Porque foi cheio, recebeu, e então a partir daquele momento o Espírito Santo começa a usar a vida dele. Eu não sei como é a tua vida até hoje, eu não sei o que Deus tem feito na sua vida até hoje, mas se você quer mais de Deus, sonha com mais de Deus e quer ver a promessa de Deus cada dia mais repleta e completa na sua vida, querido, então se prepare, porque Deus tem mais para a sua vida e para a sua história e para a sua família, em nome de Jesus, aleluia. Receba a promessa, vá e faça. É a primeira regra que nós queremos pensar aqui no construir, no mover e enviados com poder. A segunda, queridos, eu gostaria de pensar com vocês: venha a nós, ao vosso reino, tudo. Se veio a nós, ao vosso reino, tudo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo o inverso daquilo que às vezes praticamos até inconscientemente. Aquele venha a nós o vosso reino, e o resto é só venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, venha a nós, Senhor, abençoe a nós. Na dispensação do que nós lemos, está dizendo que à medida que eu recebo, eu irei, eu farei, eu serei um instrumento de Deus. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos, a nossa vida passa a estar à disponibilidade do reino de Deus. Há uma entrega maior. Há para Deus agora quem sabe um ok nosso, né? Um joinha nosso, dizendo: pode fazer, Senhor, faz o que o Senhor quiser da minha vida. É a hora que ao reino de Deus tudo. Nós nos preocupamos dos confins da terra por falta da promessa e por falta de verdadeiramente estar vivendo essa promessa. Porque quando olhamos para os discípulos e vemos a obra de Deus sendo movida em Atos dos Apóstolos principalmente, nós vemos que essa igreja cheia do Espírito Santo, ela não teme a morte, ela não teme os desafios, ela enfrenta o que precisa enfrentar e está disponível para o que for preciso. E eu confesso para vocês, quando eu vejo um vídeo igual esse daqui, que nós vimos agora há pouco, mexe tudo aqui dentro. Mexe em dois sentidos. Mexe no sentido de me impacta isso, mas mexe no sentido dos temores que querem brotar em nós. E se fosse eu? E se fosse você, querido? E aí? Eu estava esses dias atrás, eu estava com dificuldade de translado de carro. Você já fica em casa, tipo assim, ir na igreja, estou um pouquinho longe da igreja, vou de ônibus, vou de a pé, vou pedir carona, vou pegar um Uber, vou depois, como é que eu faço? A gente já encontra dificuldade para ir na igreja aqui. Você já imaginou com leis dizendo: olha, se pegar esse povo, eles morrem? Só uma igreja movida pelo Espírito Santo, queridos. É só uma vida que o combustível dela está no Espírito Santo movendo e agindo. É só assim que nós conseguimos verdadeiramente fazer indiferente das dificuldades, indiferente do que estiver acontecendo, indiferente do clima. Eu congreguei um tempo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá é sol o tempo todo, sol o tempo todo. Quando chovia, irmão, não tinha ninguém na igreja. Esquece, não vinha ninguém para a igreja, porque lá é tão comum sol, que acontecia chuva, poucas chuvas no ano, talvez, algumas poucas chuvas. Então quando chovia, o povo não vinha. E eu fiquei pensando, imagine se acontece isso em Curitiba, que chove o tempo todo, é frio o tempo todo, e você tem que ir, filhão. Dá um jeito, se enche de blusa, chega com 3, 4 calças, 3 meia, chega igual um robô no culto, mas estamos aqui para adorar a Deus. Levanta a mão, irmão, aleluia, é o que dá para fazer. Indiferente do frio, indiferente do que esteja acontecendo, indiferente da minha mobilidade, o que pode fazer com que uma igreja tenha essa identidade é o mover do Espírito Santo de Deus, e não é outro. Por isso, queridos, a pergunta que fica nos momentos em que eu não estou muito animado é: como está o meu combustível espiritual? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está eu e a minha intimidade com Deus? E isso tem relação com o derramar do Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluia! Começou a bater aquela falta de vontade? Dá uma checada ali no
no ponteiro do combustível espiritual. Porque nós precisamos, queridos, indiferente do que aconteça, amar estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Tem que ser assim. Se for diferente disso, tem alguma coisa errada. Isto é produto do Espírito Santo movendo a sua igreja, o Espírito Santo convencendo, o Espírito Santo fazendo, aleluia. Recebereis e ser-me-eis testemunhas. E aí, queridos, nós vamos para a terceira ação. Eu preciso da promessa, que o reino de Deus, a Ele nós entregamos tudo, e em terceiro lugar, o mover e os confins da terra, é logo ali. Você consegue entender isso? A nossa preocupação às vezes é os confins da terra. Onde que fica isso, meu Deus do céu? E eu estou tão bem aqui, né, no Espírito Santo, tenho a minha casa, tenho o meu trabalho, eu estou com uma vida tão bem construída aqui, esse negócio de confins da terra, sei não, hein? Se for um Irã, então, né? Parece que no coração a primeira coisa que bate é uma África e um Irã, né? E dá aquele gelo assim, né? Você fala, bom, não deve ter sido de Deus, porque gelou. Se fosse de Deus, tinha queimado, né? E a gente tem aquela preocupação, para onde que Deus nos enviaria? E aí, queridos, que eu gostaria de pensar com você, queridos. O confins aqui é logo ali. Esse confins da terra pode ser aonde? Quando nós pensamos na promessa, ele está dizendo, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém ali está no contexto central, é a casa, é onde nasceu, é onde há o templo, é o centro da religião, é o começo, é a casa. Judéia, nós já estamos falando a circunvizinhança mais próxima. Samaria são os amigos não tão amigos, mas fazem parte da família, mas a história em algum momento causou alguns atritos, mas estão dentro também da herança também. E os confins da terra, aí as possibilidades são extremas, são infinitas, aí pertence a Deus. Mas se eu não começo por Jerusalém, eu gostaria de pensar em Jerusalém, o lugar aonde eu estou. A minha casa é aonde começa a missão. É onde eu começo a me encontrar com aquilo que Deus está construindo em mim, e é onde eu começo a dar vazão para que o Espírito Santo comece a desenvolver aquilo que Ele já está fazendo através da minha vida. Aonde você está, as relações que você tem, o círculo de amizade que você tem, a tua agenda diária de todo dia, não é fruto de acaso, não é uma coincidência. São 7 bilhões de habitantes na terra e Deus te colocou aonde você está com uma missão. Não é à toa, meu querido. Você está aonde está porque Deus já desenhou isso, projetou isso, arquitetou isso. Nós não somos frutos de acaso. É aí que a missão começa a acontecer. É quando eu entendo que eu tenho um chamado a ser desenvolvido. Confins da terra é uma consequência. Para mim, confins da terra pode ser... Eu estou a 2.000 quilômetros de casa. Talvez 2.600 se eu pensar com a minha identidade. Porque eu sou... Não se assustem, mas eu sou natural de Cascavel. Vocês pensaram que era de Curitiba? Não, de Cascavel. Mas eu me criei em Curitiba. Então, de Cascavel a Curitiba são 600 quilômetros. Até aqui, mais uns 2.000 e tantos quilômetros. Estou a 2.600 quilômetros de casa. Para mim, seria basicamente um confins. Ainda mais se eu pensar na cabeça deles daquela época. E se eu pensasse... Eles pensavam em confins de terra. Para eles, terra era tudo aquilo que o Império Romano estava dominando. Eles não tinham a dimensão que nós temos hoje de confins de terra e a amplitude que tem. O tamanho da missão que tem hoje, mas na preocupação de sair, muita gente não desenvolve o que pode desenvolver aonde está. Aonde você está é um campo missionário, a começar
na sua casa, em seu Jerusalém. Quem está ao seu lado é um campo aonde Deus está treinando você. Cada experiência, cada milagre, cada palavra que você ouvir e que você falar, tudo isso é Deus treinando você no seu dia a dia, naquilo que Ele tem na sua vida, na sua história e para desenvolver você. Se eu entendo isso, queridos, eu não me preocupo com aonde eu chegarei. Eu me preocupo em desenvolver aqui, hoje, agora, onde eu estou. E quem sabe, queridos, pessoas que trabalham com você, só terão você como única opção de ouvir o Evangelho. Você já pensou nisso? Há vizinhos que só terão você como única opção de ouvir o Evangelho. Há amigos seus que só terão você como única opção de ouvir o Evangelho. E aí? Ah, não, mas eu não sei falar, faltam-me palavras, eu até às vezes quero começar, mas eu perco, eu nem conheço a Bíblia, eu tenho que chamar o pastor, vou chamar o pastor lá, chamar o pastor Félix, chamar o presbítero, vou chamar alguém aqui para vir pregar para eles. Deus sabia disso. Sabendo das nossas limitações, Ele deixou disponível e acessível o Espírito Santo, que nos ajudaria, que nos ensinaria, que estaria conosco constantemente, e que nos lembraria, a palavra diz, é Ele que faz a obra, é através dEle, não é a minha sabedoria não, querido. Certa feita nós saímos no evangelismo, e nós fazíamos um dia de evangelismo por mês, onde toda a igreja saía para evangelizar. A nossa igreja não tinha 1000 e tantos membros, então a gente saía lá com quase 100 pessoas no meio da rua. O pessoal até se assustava, aquele monte de gente no meio da rua. E quem tivesse ali, irmão, ia junto conosco. E tinha uma moça que ela nem era evangélica, mas o movimento estava ali, está cheio de gente, eu vou junto com vocês. E nós demos a ordem de comando. Você só vai falar então que Jesus ama as pessoas, só isso. Diga, Jesus te ama, diga só isso. Dali a pouco, nós estamos lá caminhando, e ela está assim, ó, de lá, dando um sinal assim, e a gente não entendeu nada, mas fomos lá ver o que aconteceu. Ela só olhou para a mulher e disse, Jesus te ama. A mulher começou a chorar na frente dela. Ela não sabia o que falar, ela não sabia o que fazer. A gente foi lá, socorreu, falamos do amor de Deus, oramos pela pessoa, e Deus comunicou a sua verdade, aleluia. E o que ela ouviu? Jesus te ama. Não é pelo muito falar, é pelo mover de Deus que as coisas se constroem, é no agir de Deus que as coisas vão acontecendo, aleluia. Você pode até ter uma oratória maravilhosa, mas tem muita gente que fala Jesus e o negócio acontece, e Jesus e vida é salva, e Jesus e cura, e Jesus e acontece. Se nós nos lançarmos ao mover do Espírito, queridos, se prepare. O ambiente onde você trabalha será diferente logo, logo. Se prepare que o local de aprendizado teu pode ser colégio, pode ser faculdade, pode ser um curso. Deus vai entrar de uma maneira sobrenatural neste lugar. Aleluia. O que eu preciso? Do Espírito Santo, da promessa de Deus, acreditar nessa promessa, vivê-la 24 horas, querido, buscando mais dessa presença, se fazer disponível para Deus, aleluia. Aonde há um coração disponível, queridos, Deus usa. Confins da terra é logo ali, pode ser o teu vizinho, mas pode ser que seja confins da terra mesmo. Agora você me deixou preocupado. Sabe por que nós nos preocupamos? Pouco do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo, irmãos, Paulo sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ia para Jerusalém, ia morrer, mas ninguém segurava Paulo. Paulo dizia, eu sei que lá me aguarda prisões, eu sei que lá eu vou morrer, mas eu tenho uma missão, Deus me chamou para ir, e eu irei até lá para anunciar a ele, aleluia. É a diferença. A diferença é quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, o medo bate em retirada, a ousadia entra em ação, Deus move as coisas e constrói o seu reino, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Para isso, queridos, eu preciso me disponibilizar.
Lance o teu temor e o teu medo aos pés do Senhor. Talvez você esteja se sentindo sem capacidade. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui para capacitar-nos e para fazer com que esta obra cada dia mais alcance esses confins da terra. Quem sabe você está tão bem empregado que você não pensa nisso, e você tem um chamado de Deus para a sua vida, e não sabe como que isso se desenrolaria, como que seria. A responsabilidade do chamado é de Deus. Desde que eu faça isso na entrega a Deus. Então não tema, mas deixe que o Espírito Santo desenrole o que Ele tem na sua vida e na sua história. Confins, então, é logo ali. Ainda que seja distante, vai ser logo ali. Amém? Construindo no mover de Deus, somos enviados com poder. Desde que eu entenda que eu preciso dessa promessa, desde que eu faça com que o reino de Deus seja tudo através de mim, ao reino de Deus tudo. A minha vida, a minha sabedoria, o meu intelecto, o que eu tenho eu deposito para o reino de Deus, e que Ele faça o que Ele achar melhor para o seu reino. Amém? E para finalizar, queridos, missões é viver as 10 mais todo dia. O que eu quero dizer com isso? Construindo, queridos, no mover de Deus, somos enviados com poder. Enviados com poder desde que eu entenda que eu preciso dessa promessa, como já foi dito, que eu me disponibilize 100% ao reino de Deus, que eu não esteja preocupado aonde é os confins da terra, mas realmente o Espírito Santo criará isso em mim. Mas missões se desenvolvendo no mover do Espírito Santo de Deus vai a todo dia, a todo instante, me dar experiências novas. Sabe aquele momento que você às vezes está numa rádio, olha, hoje você vai ouvir as 10 mais do dia, né? As 10 melhores músicas do dia, alguma coisa disso daí? É mais ou menos o que vai acontecer na amplitude do que Deus promoverá na sua vida. Todo dia você vai ter os 10 mais milagres, ações, realizações, coisas que Deus gerou na sua vida e na sua história, e você vai sentar com alguém e falar, vem aqui que eu vou te contar uma boa que Deus fez hoje. Fui lá no mercadinho fazer um negócio, não tinha nada programado, de repente uma pessoa ali e Deus... É assim, meu. É assim. Quanta gente que às vezes a gente senta do lado, dá vontade de ficar ouvindo o tempo todo, é um testemunho atrás do outro, é movido pelo Espírito Santo, querido. Estamos com uma vida estagnada, às vezes, por não permitir que Ele controle a nossa vida, mas se permitirmos 100% que Ele controle a nossa vida, querido, então se prepare, vai ter muita coisa de Deus, todo dia, toda hora, sendo gerada na sua vida e na sua história. Olhe para o livro de Atos dos Apóstolos, é uma coisa atrás da outra. Vamos lá no templo, vamos. O que vocês vão fazer? A hora da oração, vamos lá dar uma passada lá no templo. Beleza, vamos aí. Estão lá passando sem dinheiro, não tem nada para fazer mesmo. Vamos orar? Ah, vamos orar nada. Deus tem uma outra agenda. Deus tem algo a fazer. O Espírito Santo está planejando algo diferente. De repente, alguém parado à porta do templo pedindo dinheiro. Vocês têm uma esmola? Dá uma olhada. Olha, ouro e prata a gente não tem. Diferente talvez da igreja de hoje em dia, né? Ouro e prata eu tenho, e tenho muito. Aí eles dizem o que eles têm, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, aleluia! Essa é a diferença. Hoje tem muita gente que pode dizer, olha, eu não tenho levanta e anda, mas eu tenho dinheiro. Se quiser dinheiro, está aqui, quanto se quer, quanto você precisa. Mas o que Deus disponibilizou está jorrando aqui, está cheio aqui nessa noite, está disponível para quem quiser. É o dunamis do céu, é o poder do céu, é o Espírito Santo movendo, é o Espírito Santo construindo, é o Espírito Santo hoje agindo na nossa vida, aleluia. Esses dias, acho que eu contei isso, em algum dia eu contei, acho que foi numa quinta-feira eu contei um testemunho que aconteceu algo interessante. Volta e meia a gente fica aqui na frente, tem um monte de testemunho, mas eu vou contar pelo menos esse. Mas
Estávamos aqui na frente, eu entrego uns folhetos ali, enquanto o culto o almoço com Deus vai acontecendo. E nisso, eu estava do outro lado, e veio um jovem do lado de lá. E eu entreguei um folhetinho e convidei ele para entrar no culto. Estava bem no começo do culto. Ele aceitou na hora. Falei, amém, né? Glória a Deus, aleluia. Às vezes acontece, Jesus faz umas coisas aqui que aparece gente que eu falo assim, é Deus mandando. Deus tem alguma coisa. Ele entrou para dentro. Ele sentou mais ou menos ali naquela terceira coluna. Ele abaixou a cabeça, irmão, e chorava, do começo até o final. Tanto que quem estava apoiando na diaconia aqui, foram lá e começaram a levar papéis para ele se enxugar. E ele chorava. E o culto aconteceu e no final nós sentimos de fazer o convite para ele aceitar Jesus. O rapaz aceitou Jesus, reconciliou com Jesus. A história dele depois ele veio contar, fazia 2 anos que ele estava afastado. Ele se afastou por alguns problemas da igreja e não queria nem ouvir falar de igreja, não queria nem ouvir falar. A mãe dele, quando chegava para evangelizar ele, disse que ele não queria nem saber falar, ele saía pela outra porta. Fazia 2 anos que todo mundo tentava convidar ele e ele não queria mais nem saber de igreja. Um músico, pela expressão dele, assim dava para ver que realmente era uma pessoa usada por Deus. Ele dizendo, eu fui ministro de louvor, eu era uma bênção na casa do Senhor. Sabe o que ele já estava fazendo? Ele já estava indo para Macumba. Ele falou, já estava indo para Macumba e já estava já com um santo de cabeça e eu já estava vendo uma sombra no meu quarto toda noite. E não queria nem saber. Daí ali na frente ficaram 2 pessoas de amarelo. Aí ele pensou que era uma promoção de alguma coisa. E eu falei para ele, é promoção mesmo, mas é do céu para a sua vida. E ele veio na curiosidade de ver o que estava acontecendo, recebeu o folheto, veio para dentro. A palavra pegou ele ali onde ele estava, ele aceitou Jesus e fica me mandando no WhatsApp, reconciliei com o pastor, reconciliei com a igreja, Deus está fazendo coisas maravilhosas na minha igreja, na minha vida. O que é isso? É o Espírito Santo promovendo, fazendo, agindo, salvando, libertando, curando, aleluia. Ele é o agente da sua igreja, continua atuante, continua vivo, continua disponível, queridos. Uma simples palavra, mas cheia do Espírito Santo faz toda a diferença. É um simples louvor, mas cheio do Espírito Santo, meu querido, faz toda a diferença. Às vezes até um louvor até desafinadinho, mas cheio do Espírito Santo, curas começam a acontecer, salvação começa a acontecer, ele começa a se derramar, a igreja começa a se movimentar, ele é quem está aqui regendo e fazendo este culto. Aonde ele encontra liberdade, ele vai operando. Por quê? Porque é a ação dele, é onde há um coração disponível e acessível, meu querido. Se hoje nós entramos aqui com a disponibilidade de que Deus faça o que quiser na minha vida, então se prepara. Mas eu tenho, no meio de todas essas boas novas, uma triste notícia para vocês. Às vezes, e infelizmente não poucas vezes, nós estamos aqui por protocolo. Estamos aqui porque senão o meu líder pode me cobrar, o meu pastor pode me cobrar. Estamos aqui porque hoje eu não tinha agenda mesmo. Se eu tivesse agenda, quem sabe eu teria ido para outro lugar. Às vezes, pessoas até deixam de vir porque estão sem vontade. Sabe o que eu já ouço na igreja moderna, nessa nova igreja de hoje? Pessoas que dizem, eu não fui na igreja porque eu estava doente. Dá para você, essa frase é conjecturável? Como assim, você não foi na igreja porque estava doente? Ei, é aqui a casa da bênção. É aqui que a cura acontece ainda. Já foi diferente. A gente falava, tragam os enfermos, tragam os cegos, tragam os mudos, tragam os aleijados, porque Ele pode fazer. E esse é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Espírito. Nós não podemos deixar isso esfriar, queridos. Construir no mover de Deus é acreditar que Deus continua soberano com todo o poder.
Ele tem todo o poder e é suficientemente capaz para fazer aquilo que nós muitas vezes já estamos com uma consciência, aceitando o que o mundo, o que a rotina, o que as pessoas dizem a respeito do que estamos passando. É quando alguém aceita dizer que a única solução para a sua família é o divórcio, é a separação. É mentira! É quando alguém está dizendo: olha o que teu filho está passando, você não tem mais jeito não, para com isso. É quando eu começo a aceitar os acidentes desta vida e olhar tudo isso como algo normal. Quem escreve a história é Deus, quem tem o controle é Deus, Ele está assentado e tem todo o poder. Quando Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Ele deixa um pacote de benefícios a todo aquele que crê, e é teu. Você crê? Se você crê, tem ali autoridade de Deus sobre a sua vida, autoridade para que a missão comece a acontecer dentro da sua casa, e só Deus sabe aonde vai parar isso, aí é com Deus. Mas eu penso que no dia em que Deus usar essas suas mãos, ou as minhas mãos, na nossa frente, vermos um cego voltar a enxergar na mesma hora, eu quero ver o que nos segura no Espírito Santo aqui na casa, ou aqui nesse lugar, ou aqui naquele outro. Eu quero ver o que nos segura quando as nossas mãos começarem a fazer coisas que não são comuns, são sobrenaturais. Então o que nos segura hoje, muitas vezes, é uma vida sequencialmente sem esperanças maiores. Vamos se colocar de pé, queridos? Construindo no mover de Deus e enviados com poder, com a promessa, ao reino de Deus tudo. E cada dia vivendo milagres, coisas novas de Deus. Algo novo de Deus para a sua vida. Deus tem algo novo hoje. Lembram-se de Moisés? Moisés sobe para receber a tábua dos 10 mandamentos. Ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos. Fica 40 dias com o Senhor. Vocês conseguem imaginar o que Moisés falava com Deus? Ou quanta conversa teve Moisés e Deus? Dá para imaginar isso? Deve ter conversado muita coisa. Nem sei se ele dormia. Acho que ele pedia renovo, meu Senhor, injeta aqui um pouco, eu estou cansado, mas não quero dormir, injeta alguma coisa aqui, que não me prejudique, porque eu tenho muita coisa ainda para a gente conversar. 40 dias e 40 noites. O povo então estava em pecado, interromperam, atrapalharam a comunhão. Ele desce, ele tem que subir de volta, ele quebra a tábua dos 10 mandamentos, quebra por causa da situação, tá? Mas dá para pensar aqui no coração, acho que ele queria subir de volta, viu? Eu vou quebrar, que daí ele tem que escrever de novo. E ele quebrou a tábua. Eu estou parafraseando, a Bíblia não diz que ele quebrou porque ele queria subir novamente. Ele sobe novamente. Só que agora, queridos, esse é Moisés. Ele não vai simplesmente subir. Ele não quer apenas subir. Ele quer algo novo de Deus. Ele não vai para apenas mais um culto. Ele não vai para apenas mais uma reunião. Ele não vai para apenas mais um momento, para mais um domingo, mais uma escola dominical, mais um culto de oração, mais uma vigília, não. Ele vai com perspectivas novas. Ele diz: eu vou, Senhor, só que agora eu quero ver a tua face. Ousado, né? Agora eu quero ver a tua face. Deus diz: não pode. Se você ver a minha face, você morre, Moisés. Mas Deus é Deus. É Deus que quer pessoas que queiram mais dele. É Deus que se manifesta a quem quer, a quem busca, a quem está realmente desejoso. E Deus negocia com ele: a minha face você não pode, mas eu vou fazer um negócio aqui com você, Moisés. Você vai ficar atrás da brecha, vai ter um buraco ali, você vai ficar atrás, e eu vou passar de costa e vou colocar a minha mão, e você verá toda a minha misericórdia passando na sua frente. Aleluia. Deus interessado a se manifestar, Deus manifestado a se revelar. Aleluia. Precisa falar o que aconteceu?
Eu só vou imaginar agora Moisés ali, paradinho ali naquela brecha aí olhando. Tá chegando a hora, será que ele tá vindo? E olha, acho que ele nem pisca. Ele tá ali esperando Deus passar, até que de repente começa a trovejar, alguma coisa começa a acontecer, e Moisés começa a ver. Eu acho que ele começa a gritar naquele buraco e dizer: eu estou vendo o que Abraão não viu, eu estou vendo o que ninguém viu, eu estou vendo Deus, aleluia. Ele desce de lá, querido, que ninguém consegue olhar no olho dele, do tamanho da glória de Deus, passando de costa num buraquinho, com a mão na frente. E hoje nós estamos aqui para receber a vontade do Espírito Santo de Deus, para ter o dunamis do Senhor, para aquilo que nós estivermos fazendo na nossa vida e na nossa história, aleluia. Está disponível aqui hoje. Se você já tem essa promessa, Deus tem mais dessa promessa sobre a sua vida. Se você não tem ainda, Ele pode batizar você, Ele pode te encher do Espírito Santo. Eu não sei qual é o teu chamado, mas quem sabe você tinha um chamado e já está apagado no seu coração. Ele está aqui para renovar as suas forças, e para renovar o seu pacto contigo, e para mostrar que as promessas não caíram por terra, e que Ele continua fiel sobre aquilo que prometeu. Se você quer sair do seu lugar e vir até aqui à frente, sair do seu lugar, eu quero orar pela sua vida, para que no ano de 2018 o Senhor construa coisas maravilhosas na sua vida e na sua história, para que 2018 seja marcado por um tempo do mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história, sobre aqueles que estão perto de você, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Saia do seu lugar com fé, crendo que quem sabe você passou anos e não interessa, queridos, quantos anos você está já na casa do Senhor. Eu estou há quase 30 anos, mas não tem problema. Deus pode se revelar hoje de uma maneira diferente. Em 2018 Deus pode marcar a sua história de uma forma única, de uma forma nova, de uma forma gloriosa, para a honra e para a glória do nome dEle, aleluia. Eu quero saber se alguém que está vindo aqui na frente está vindo aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se temos alguém aqui reconciliando com Jesus. Se alguém dá um sinal assim com a sua mão, eu quero orar especialmente sobre a sua vida. Há alguém para aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador? Há alguém para reconciliar com Jesus? Aonde? Oh, aleluia! Dê uma salva de palmas, igreja. Seu nome? Júlia. A Júlia está aqui. Time, faz favor, você que está mais perto dela, olhe por ela aqui. Aqui, está ali a irmã, faz favor. A Júlia está aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o mover do Espírito, é Deus movendo. Temos mais alguém? A primeira pessoa está aqui. Temos mais alguém para aceitar a Jesus ou reconciliar com Jesus? Dá um sinal assim com sua mão. A igreja é um pouco grande, tem umas colunas aqui, mas a gente dá uma força dali, a igreja vai ajudando e a gente vai alcançando. Temos mais alguém? A Júlia, amém. Senhor, olha para a Júlia agora, Pai. Eu te peço, Senhor, apaga, Senhor, o passado e começa agora a escrever uma nova história, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, e que ela cada dia mais desenvolva o que tu tens para a vida dela, Pai. Não interessa o que o adversário fez, Senhor. O que eu sei é que a tua palavra promete, Senhor, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e a graça superabundará na vida dela e será transbordante, abençoando outras pessoas, a vida, a família e tudo aquilo que ela colocar as mãos, em nome de Jesus. Pai, neste momento, Senhor, olha para esses que estão aqui à frente de joelhos, Senhor, e eu também, Senhor, me coloco de joelhos também aqui na frente, junto com eles, Pai. Nós estamos orando por um 2018, Senhor, movido pelo Teu Espírito, como ainda não recebemos. Por quê? Porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu és infinito, Senhor. Ainda que Tu já fizesse coisas extraordinárias na nossa vida e na nossa história, eu sei que Tu podes muito mais, que o Senhor tem muito mais para a minha vida, que o Senhor tem muito mais para a vida de cada um de nós, Pai. E eu te peço, Senhor, que esta promessa continue cada dia mais, Senhor, fervendo em nosso coração, acontecendo na nossa vida, aonde a gente colocar a mão, Pai, que sejamos, Senhor, o Teu instrumento naquele lugar, Pai. Usa-nos na missão que Tu tens em nossa vida, Senhor, para abençoar quem estiver ao nosso lado, Senhor. Eu te peço ousadia,
eu te peço poder, eu te peço graça, eu te peço sabedoria, eu te peço, Senhor, o impulsionamento do teu Espírito para as oportunidades, Pai. Eu profetizo que em 2018 nós não perderemos oportunidades de proclamar o teu reino, mas seremos, Pai, um instrumento em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Pode se levantar, querido, dê uma salva de palmas a Jesus e creia que este é um ano construído no mover de Deus, e você será enviado aonde você estiver, no poder, na unção e na graça de Deus. Amém?